Em uma rua cheia de gente, uma pequena menina pronuncia apenas uma frase, e um bilionário arrogante ri na cara dela. Mas alguns minutos depois, acontece algo que faz toda a multidão se calar e muda seus destinos para sempre. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo a esta história. O sol do meio-dia pairava sobre Manhattan como um peso invisível, recortando sombras longas entre os prédios e fazendo o asfalto devolver o calor em ondas quase palpáveis. A Quinta Avenida vivia o seu ritmo habitual, aquele em que nada parecia poder interromper o fluxo contínuo de pessoas, carros e intenções. Vitrines impecáveis refletiam o movimento incessante. Os passos apressados ecoavam nas calçadas largas, e cada segundo parecia ter um valor mensurável, como se o próprio tempo ali fosse uma mercadoria, cara demais para ser desperdiçada. Os carros avançavam em filas compactas, buzinando com impaciência contida, como animais presos num corredor estreito. Motoristas lançavam olhares rápidos aos relógios no painel. Pedestres desviavam uns dos outros sem jamais se deter. E os prédios, altos e seguros de si, observavam tudo com a indiferença de quem já viu incontáveis histórias passarem sem deixar marcas. Naquele cenário, tudo estava organizado para funcionar, para seguir em frente, para nunca parar. Foi exatamente por isso que a interrupção soou quase como uma afronta. Um sedã escuro e luxuoso, desses que parecem deslizar sobre o asfalto em silêncio absoluto, desacelerou de repente e parou no pior ponto possível da avenida. Não era o tipo de carro que simplesmente quebra. Sua lataria brilhava impecável, sem um arranhão sequer, e o símbolo discreto na dianteira denunciava um preço que a maioria das pessoas ali jamais chegaria perto de pagar. Ainda assim, o capô vibrou levemente. Um sopro de vapor escapou por uma fresta invisível, e em segundos um chiado abafado anunciou que algo não estava como deveria. O fluxo de carros reagiu com atraso, como se ninguém quisesse acreditar no que estava acontecendo. Depois vieram as freadas bruscas, as buzinas impacientes, a fila que cresceu rapidamente para trás, engolindo a avenida com um congestionamento improvisado. Alguns motoristas gritaram palavras irritadas pelas janelas, outros apenas levantaram as mãos em gestos de indignação silenciosa. O espetáculo inesperado começava a se formar. O vapor subia em fios esbranquiçados, dissolvendo-se no ar quente, e trazia consigo um cheiro metálico que contrastava com os perfumes caros e o aroma de café das cafeterias próximas. Pessoas diminuíram o passo. Algumas pararam de vez. Celulares surgiram quase automaticamente, como se a cena tivesse acionado um reflexo coletivo. Algo raro estava prestes a acontecer. Um símbolo de controle e riqueza havia sido interrompido. A porta do sedã se abriu com brusquidão, e de dentro saiu Adrian West. Ele não precisou dizer quem era. Seu modo de se mover, a postura ereta, o terno perfeitamente ajustado apesar do calor, tudo nele transmitia a certeza de alguém acostumado a ser obedecido. Adrian era jovem para os padrões do poder que detinha, um bilionário do setor energético, conhecido por resolver problemas com uma ligação curta e uma transferência ainda mais rápida. Naquele momento, porém, seu rosto refletia apenas irritação, como se a simples existência da avaria fosse uma ofensa pessoal. Ele caminhou até a frente do carro, olhou para o capô com desagrado e soltou um suspiro impaciente. Seus olhos percorreram rapidamente a rua congestionada, as pessoas que começavam a se aglomerar, os celulares apontados em sua direção. Nada daquilo lhe agradava. Adrian verificou o relógio no pulso, um gesto automático que denunciava o quanto odiava perder tempo, e falou ao telefone com voz firme, exigindo que seu mecânico pessoal fosse enviado imediatamente. Não pediu, não explicou, apenas determinou. Enquanto isso, a pequena multidão crescia. Alguns sorriam com ironia, outros cochichavam comentários ácidos, aproveitando a rara oportunidade de ver alguém tão poderoso à mercê de algo tão banal quanto uma falha mecânica. Havia uma espécie de prazer contido no ar, uma sensação compartilhada de que, por alguns minutos, a hierarquia habitual tinha sido invertida. Adrian percebeu isso, e sua irritação aumentou.
Ele lançou olhares frios para os curiosos, como se tentasse afastá-los apenas com a força da expressão. Para ele, ajuda só poderia vir de uma fonte específica: profissionais pagos, pessoas que usavam uniformes adequados e diplomas reconhecidos. Qualquer outra tentativa lhe parecia quase ofensiva. Quando alguém se aproximava demais ou sugeria algo, Adrian respondia com um gesto curto de recusa, mantendo a distância que sempre o separara do resto do mundo. A avenida, entretanto, não se importava com sua posição. O calor aumentava, as buzinas continuavam a soar, e a tensão se espalhava como um fio invisível, ligando todos os presentes. A cena, tão improvável, começava a se transformar em um pequeno teatro urbano, com Adrian no centro, sem perceber que estava sendo observado não apenas pela multidão ao nível da rua, mas também de cima. Acima de uma pequena loja na esquina, uma escada de incêndio enferrujada servia de ponto de observação para uma menina. Seu nome era Lily Ramírez. Tinha apenas 7 anos e vivia com a avó, Rosa, em um apartamento minúsculo logo acima daquele comércio. Para Lily, a cidade nunca fora apenas um cenário distante. Era um organismo vivo, cheio de sons, cheiros e pequenos sinais que ela aprendera a interpretar desde cedo. Sentada no degrau metálico com as pernas balançando distraidamente, Lily observava o vapor subir do capô do carro. Não prestava atenção nos rostos irritados ou nas câmeras erguidas, mas nos detalhes que escapavam à maioria. Reparava na forma como o vapor se espalhava, no ritmo irregular do chiado, na maneira como o calor parecia se concentrar em um ponto específico. Para ela, aquilo não era um espetáculo caro, mas um quebra-cabeça simples, uma questão de lógica. A vida com Rosa a ensinara a olhar para o mundo dessa forma. No pequeno apartamento, nada era jogado fora sem uma tentativa prévia de conserto. Ventiladores antigos, chaleiras com fios expostos, rádios que só funcionavam se alguém batesse levemente na lateral. Tudo passava pelas mãos curiosas de Lily. Ela não adivinhava soluções. Sentia. Era como se conseguisse ouvir a lógica por trás das coisas quebradas, entendendo onde algo deixara de funcionar como deveria. Enquanto observava a cena na avenida, Lily juntava mentalmente as peças. O vapor, o som, a rapidez com que o motor esquentara demais. Não parecia uma falha catastrófica, mas algo simples, talvez uma conexão frouxa, algo que não suportara a vibração constante. A multidão ria, o homem rico se irritava, e para Lily tudo se resumia a um problema que podia ser resolvido. Ela ficou ali por alguns instantes, avaliando, sentindo o impulso crescer dentro de si. Não era curiosidade infantil, nem desejo de chamar atenção. Era a mesma sensação que surgia sempre que algo quebrava perto dela. A certeza tranquila de que podia ajudar. Lily se levantou, desceu a escada com cuidado e atravessou a porta da loja, emergindo na calçada como se estivesse entrando em um espaço que já conhecia intimamente. Entre adultos apressados e corpos impacientes, a figura pequena da menina parecia quase invisível. Ainda assim ela avançou, abrindo caminho com passos firmes. Algumas pessoas riram ao notar sua presença, outras apenas desviaram, sem imaginar que aquela criança fazia parte da história que se desenrolava diante deles. Lily não se importou. Seus olhos estavam fixos no carro, no capô quente, na fonte do vapor. Ela se aproximou do sedã com a naturalidade de quem não reconhece barreiras sociais. Seus tênis gastos rangiam levemente contra o pavimento, um som quase inaudível em meio ao barulho da avenida. Lily parou a poucos metros de Adrian, respirou fundo e observou mais uma vez, confirmando para si mesma aquilo que já sabia. O mundo ao redor parecia esperar por algo, ainda sem entender o quê. Ali, naquele ponto exato da Quinta Avenida, 2 mundos se encontravam sem perceber. O da riqueza segura de si, acostumada a comprar soluções, e o da atenção silenciosa de uma criança que aprendera cedo que quase tudo podia ser consertado se alguém estivesse disposto a olhar com cuidado. O próximo momento estava prestes a romper o riso fácil da multidão e mudar o rumo daquela história. Mas por enquanto, tudo permanecia suspenso, como o vapor que ainda subia lentamente no ar quente de Manhattan. O ar parecia mais denso quando Lily finalmente falou.
Sua voz não foi alta nem hesitante. Não carregava desafio nem pedido. Soou simples, quase cotidiana, como se estivesse comentando algo óbvio demais para merecer atenção especial. Ela disse apenas que podia consertar. Nada mais. Nenhuma explicação, nenhuma tentativa de convencer. As palavras pairaram por um segundo acima do barulho da avenida, antes de alcançarem os ouvidos daqueles que estavam mais próximos. A reação veio imediata, quase automática. O riso surgiu em ondas, primeiro tímido, depois aberto, espalhando-se pela pequena multidão como um reflexo coletivo. Alguns gargalharam sem pudor, outros sorriram com condescendência, e houve quem se inclinasse para captar melhor a cena com a câmera do celular, certo de que estava prestes a registrar um momento embaraçoso. Para muitos, aquela criança não passava de um detalhe curioso em um espetáculo urbano inesperado. Uma menina pobre, pequena demais para alcançar o capô, oferecendo ajuda a um homem que podia comprar qualquer solução. O contraste parecia ridículo demais para ser levado a sério. Lily, no entanto, não reagiu ao riso. Não desviou o olhar nem se encolheu. Continuou ali, com o corpo relaxado e a atenção voltada para o carro, como se o resto do mundo tivesse se tornado ruído de fundo. Para ela, a frase dita não era um pedido de permissão, mas uma constatação. O problema continuava ali, independente da reação das pessoas, e isso era o que realmente importava. Adrian West ouviu as palavras com atraso, como se sua mente estivesse ocupada demais para processar algo tão fora de lugar. Quando percebeu de onde vinha a voz, voltou-se lentamente e encontrou os olhos da menina. Seu primeiro impulso foi de irritação. Não por maldade, mas por hábito. Ele estava acostumado a interrupções que exigiam respostas rápidas, decisões frias, controle. Aquela criança suja de poeira da rua e com roupas gastas parecia uma falha no cenário, algo que não deveria estar ali. Ele a olhou de cima a baixo, avaliando-a em um instante. O rosto sério demais para uma idade, os tênis desgastados, a postura calma. Nada na aparência de Lily correspondia à ideia que Adrian fazia de competência. Em seu mundo, saber vinha embalado em certificados, em títulos, em trajes caros e linguagem técnica. Aquilo diante dele não se encaixava em nenhuma dessas categorias. Um novo murmúrio percorreu a multidão, incentivado pela expressão de Adrian. Havia expectativa no ar, um desejo quase infantil de ver o bilionário desmontar a pretensão da menina com uma resposta seca. Adrian sentiu esse clima e, por um momento, quase cedeu a ele. Estava cansado, preso em um congestionamento, cercado por curiosos, e tudo o que queria era que aquilo acabasse logo. Mesmo assim, algo o deteve. Talvez fosse a segurança estranha no olhar de Lily, talvez apenas o cansaço acumulado. Ele suspirou, passou a mão pelo cabelo e falou em tom curto, perguntando como ela pretendia fazer aquilo. A pergunta não carregava a verdadeira curiosidade, mas uma mistura de ironia e desdém. Para ele, aquela cena não passava de um intervalo antes da chegada do mecânico. Quando Lily respondeu, não entrou em detalhes. Disse apenas que precisava de uma ferramenta simples. Nada sofisticado, nada que exigisse conhecimento especial. A resposta, ao invés de encerrar a situação, provocou mais risos. Alguns na multidão comentaram em voz alta. Outros incentivaram, pedindo que ele deixasse a menina tentar, como se aquilo fosse um entretenimento gratuito. Adrian sentiu a irritação crescer novamente. Olhou ao redor, viu o trânsito parado, as buzinas incessantes, os olhares grudados nele. Em seu íntimo, decidiu que permitir aquela tentativa seria a forma mais rápida de encerrar o episódio. Se ela falhasse, como todos esperavam, a cena perderia o interesse e as pessoas se dispersariam. Sem pensar muito, caminhou até o porta-malas do sedã e o abriu. Dentro havia um pequeno kit de emergência, algo que ele raramente usava e quase esquecera que existia. Ferramentas básicas, limpas, organizadas, mais por protocolo do que por necessidade real. Adrian retirou o estojo e o entregou a Lily com um gesto impaciente, como quem passa um objeto sem valor. Seus dedos soltaram o kit rapidamente, como se não quisesse manter contato por mais tempo do que o necessário. O silêncio não veio de imediato.
A multidão se aproximou ainda mais, formando um semicírculo em torno da frente do carro. Câmeras se ergueram, ajustando o foco, buscando o ângulo perfeito para capturar a inevitável falha. Lily ajoelhou-se diante do capô, sentindo o calor subir em ondas, e abriu-o com cuidado. O metal quente exalava um cheiro forte, misto de óleo e vapor, mas ela não recuou. Enquanto trabalhava, Lily parecia isolada em um espaço próprio. Seus movimentos eram calmos, sem pressa, como os de alguém repetindo uma ação conhecida. Ela não tocava em nada sem antes observar, passando os olhos pelas conexões, sentindo com os dedos a vibração residual do motor. Para ela, aquele ambiente não era intimidador. Era apenas mais uma máquina que precisava de atenção. Adrian observava a distância com os braços cruzados. Em sua mente contava os segundos até que aquilo terminasse. Ainda assim, não conseguia desviar completamente o olhar. Havia algo desconcertante na maneira como a menina se movia, na ausência total de hesitação. Ela não parecia estar improvisando. Parecia saber exatamente o que procurava. Lily encontrou rapidamente o ponto problemático. Um dos encaixes da mangueira do sistema de arrefecimento estava solto, permitindo a fuga do líquido e causando o superaquecimento. Era uma falha simples, quase banal, mas suficiente para parar um carro que custava mais do que muitos apartamentos naquela mesma rua. Com mãos firmes, ela ajustou o encaixe, apertou o suficiente para garantir vedação e limpou o excesso de líquido que escorrera. Em seguida, olhou ao redor, procurando algo para completar o trabalho. Pediu água, qualquer água. Alguém da multidão, ainda rindo, estendeu uma garrafa meio cheia. Lily a pegou sem agradecer nem se justificar e despejou o conteúdo com cuidado no reservatório, compensando temporariamente o líquido perdido. Para muitos aquilo parecia um sacrilégio. Água comum em um carro de luxo. Para Lily era apenas física, equilíbrio, necessidade. Quando terminou, afastou-se alguns passos e fez um gesto simples para Adrian. Podia tentar ligar agora. O riso, que ainda ecoava em pequenos comentários isolados, começou a diminuir. Havia curiosidade, uma ponta de dúvida que se infiltrava lentamente entre as pessoas. Adrian hesitou por um instante. Uma parte dele ainda esperava o fracasso, o retorno do vapor, a confirmação de que tudo aquilo não passara de uma perda de tempo. Mesmo assim, entrou no carro e girou a chave. O motor respondeu de imediato, com um som firme e regular. Não houve chiado, não houve vapor. O painel mostrou indicadores estáveis, como se nada tivesse acontecido. O silêncio caiu sobre a avenida com um peso inesperado. As buzinas cessaram aos poucos, as vozes se calaram e até os celulares pareceram congelar por um segundo. O vapor havia desaparecido completamente, dissolvido no ar quente como se nunca tivesse existido. O carro, antes um símbolo de interrupção, voltara a funcionar com uma normalidade quase ofensiva. Lily observou por mais alguns segundos, certificando-se de que tudo estava em ordem, e então se afastou. Não sorriu, não comemorou. Apenas fechou o capô com cuidado e devolveu o kit de ferramentas a Adrian, que ainda estava sentado ao volante, tentando compreender o que acabara de acontecer. Quando saiu do carro novamente, Adrian sentiu algo diferente. Não era gratidão simples, nem surpresa passageira. Era um deslocamento interno, uma sensação incômoda de que algo em sua visão de mundo tinha se movido alguns centímetros para fora do lugar. Ele olhou para Lily, agora cercada por olhares curiosos e silenciosos, e percebeu que, minutos antes, rira junto com os outros, ainda que em silêncio. Aquela lembrança o atingiu com uma pontada de desconforto. A multidão começou a murmurar novamente, mas o tom era outro. Não havia mais ironia, apenas espanto. Pessoas comentavam a cena como se tivessem testemunhado algo impossível, algo que desafiava a lógica social que todos aceitavam sem questionar. As câmeras continuavam gravando, mas agora buscavam capturar o extraordinário, não o ridículo. Lily, indiferente à mudança de atmosfera, começou a se afastar. Para ela, o problema estava resolvido, e isso era suficiente. Não pediu nada, não esperou agradecimentos. Virou-se na direção da loja da esquina, pronta para voltar à sua rotina, como se nada de especial tivesse ocorrido. Adrian a observou se afastar, sentindo um nó estranho no peito.
Pela primeira vez em muito tempo, não sabia exatamente como agir. Sua riqueza, seus contatos, seu poder, nada daquilo explicava o que acabara de acontecer. Uma criança vinda de um mundo que ele mal enxergava, resolvera um problema que o deixara impotente por alguns minutos. E, mais do que isso, fizera isso sem pedir permissão ao sistema que ele sempre acreditara governar tudo. Enquanto Lily se misturava novamente à multidão, Adrian permaneceu ali, imóvel, sentindo que aquela breve interrupção na Quinta Avenida tinha acabado de abrir uma fissura profunda em algo muito maior do que um motor superaquecido. A história, ele ainda não sabia, estava apenas começando, e o silêncio que se instalara após o riso seria o primeiro sinal de uma transformação que nenhum dos dois podia prever completamente. Nos dias que se seguiram àquela manhã, na Quinta Avenida, Adrian West não conseguiu se desprender da imagem da menina, que com mãos pequenas e determinação incomum, havia restaurado a normalidade de sua vida em questão de minutos. Ele revisitava mentalmente cada detalhe, o olhar concentrado, o gesto firme ao ajustar a mangueira do sistema de arrefecimento, a ausência de qualquer sinal de temor diante da multidão que se aglomerava ao redor. Pela primeira vez, a riqueza e o poder pareciam insuficientes para definir o valor de uma pessoa. 3 dias depois, ele decidiu retornar ao mesmo local, não com a pressa e a autoridade habituais, mas com a intenção de observar e conversar, aguardando Lily após a saída da escola. Não havia segurança ostensiva, nem carros extravagantes estacionados em posições de destaque. Era como se ele tentasse aproximar-se de maneira discreta, respeitando algo que ainda não compreendia completamente. A menina, pequena em estatura, mas imensa em presença, surgiu no horizonte da calçada, acompanhada apenas pelo riso distante de colegas de escola, distraída do tumulto que ainda circulava em sua memória. Adrian respirou fundo e percebeu que seu habitual controle absoluto sobre o mundo não tinha qualquer efeito naquele instante. A primeira conversa foi com Rosa, a avó de Lily, em seu apartamento minúsculo acima do pequeno comércio. Cada objeto naqueles poucos metros quadrados contava histórias de cuidado e esforço silencioso. A limpeza era impecável, não por facilidade, mas por dignidade. Cada canto refletia o orgulho de alguém que, apesar das limitações, mantinha ordem e respeito pelo que tinha. Rosa recebeu Adrian com cautela, sem pressa, seus olhos atentos captando mais intenções do que palavras. Ela não se impressionava com dinheiro, status ou promessas vazias. Seu mundo era feito de realidade e de experiências acumuladas em décadas de lutas. E ela conhecia o valor da atenção e da paciência. Adrian explicou, com uma mistura de humildade e determinação, o que pretendia. Não queria apenas recompensar Lily de forma material, mas criar um sistema que possibilitasse o desenvolvimento de seu talento e de outros como ela. Propôs uma avaliação detalhada de suas habilidades, acesso a mentores experientes, aulas avançadas de matemática e engenharia, laboratórios seguros, oficinas de aprendizado prático, suporte médico e um fundo legalmente estruturado para garantir a educação até o nível universitário. Tudo isso sem transformar Lily em um símbolo público, sem campanhas ou publicidade. Para Adrian, a prioridade não era aparecer como beneficente, mas assegurar que a menina tivesse oportunidades reais. Rosa, como sempre cautelosa, não aceitou imediatamente. Ela não temia a pobreza, estava habituada a ela. Seu receio maior era a esperança oferecida e depois retirada, como já acontecera antes em sua vida. Por isso, estipulou condições rigorosas. Toda a ação deveria ser transparente, acompanhada de documentação clara, e garantir que Lily ainda tivesse uma infância, momentos de descanso e liberdade, sem ser consumida apenas por expectativas externas. A conversa se alongou em detalhes minuciosos, desde horários até a supervisão de atividades, com Rosa analisando cada proposta e ponderando cada palavra de Adrian. Lily também impôs suas condições, silenciosas, mas firmes. Ela não queria que sua oportunidade fosse exclusiva, que apenas ela fosse tirada de sua comunidade para brilhar em outro mundo. Qualquer chance oferecida a ela deveria também ser acessível a outras crianças da mesma realidade. Aquelas que,
assim como ela, eram frequentemente invisíveis para o mundo externo. Seu objetivo não era se destacar isoladamente, mas criar um efeito que elevasse toda a comunidade. Adrian, embora surpreso, compreendeu que aquela postura não diminuía a responsabilidade dele. Ao contrário, a ampliava, exigindo um comprometimento mais genuíno e duradouro. Meses depois, o primeiro centro foi inaugurado em um antigo galpão da vizinhança, sem ostentação, mas com funcionalidade total. Laboratórios improvisados, computadores, ferramentas e materiais de estudo ocupavam o espaço de maneira organizada e convidativa. Crianças de 8 a 17 anos, muitas delas consideradas difíceis ou não conformes pelas escolas tradicionais, passaram a frequentar o centro. Cada uma encontrava projetos adequados ao seu ritmo e estilo, sem imposições de programas padronizados, mas com estímulos que incentivavam a criatividade, a resolução de problemas e a colaboração. Lily rapidamente tornou-se uma figura central, não por status, mas por exemplo. Aprendia mais rápido do que a maioria, ajudava os colegas e se integrava aos projetos comunitários, mantendo-se próxima da sua própria realidade. Sua presença era inspiradora, mas não impositiva. Ela não desejava ser um ícone ou símbolo, mas apenas participar de algo maior que ela mesma, algo que possibilitasse crescimento coletivo. Cada criança que chegava ao centro encontrava espaço para tentar, errar, aprender e colaborar, e todas eram tratadas com respeito e dignidade. Os primeiros projetos realizados pelos grupos variavam desde a construção de sistemas simples de filtragem de água para as torneiras comunitárias, até protótipos robóticos para serviços urbanos, além de aplicativos educativos que auxiliavam no aprendizado. Lily participava de todos, contribuindo com soluções práticas e incentivando o engajamento dos colegas, mas nunca centralizando a atenção em si mesma. Ela compreendia que seu talento era uma ferramenta para melhorar a vida ao redor, não uma forma de ascender isoladamente. A comunidade começou a perceber mudanças sutis, mas significativas. Crianças antes desmotivadas passaram a se interessar por ciência, engenharia e tecnologia. Pais que observavam os filhos notavam transformações de comportamento, de confiança e de autoestima. A dinâmica do centro refletia um aprendizado vivo, onde erros eram oportunidades e sucesso era medido pelo progresso coletivo, não por medalhas ou troféus individuais. O centro se tornou um espaço de experimentação segura, liberdade intelectual e apoio mútuo, e Lily, com sua determinação e sensibilidade, era o elo que mantinha tudo coeso. Enquanto isso, Adrian acompanhava os resultados com crescente admiração. Ele começava a perceber que riqueza não equivalia a valor, que investimento genuíno exigia paciência, presença e compromisso com pessoas, não apenas com resultados imediatos. A menina que ele observou inicialmente como uma curiosidade infantil tornara-se um catalisador de mudanças em uma comunidade inteira, mostrando que oportunidade, quando bem aplicada, pode transformar não apenas indivíduos, mas sistemas inteiros. E assim, o que começou com uma pequena intervenção de uma criança na Quinta Avenida evoluiu para um projeto que transcendia qualquer gesto isolado, estabelecendo os fundamentos de uma rede de aprendizado e colaboração que se manteria fiel aos princípios de respeito, oportunidade e inclusão. O futuro para Lily e Adrian não se resumia mais a conquistas pessoais, mas a construção de algo maior, onde cada decisão refletia a importância de cada vida envolvida. O sucesso inicial do centro e a notoriedade de Lily atraíram a atenção de diversas formas. No entanto, nem todos olhavam para o projeto com bons olhos. Uma grande matéria publicada em um jornal renomado retratava essa história com sensacionalismo, questionando a ética de permitir que uma criança participasse de atividades tão complexas e intensas. A reportagem estava recheada de termos alarmantes, fotos isoladas de Lily trabalhando e depoimentos de supostos especialistas que jamais haviam visto o cotidiano do centro. A narrativa sugeria exploração e manipulação, transformando um esforço genuíno em um escândalo potencial. As redes sociais reagiram rapidamente. Surgiu um hashtag exigindo que Lily fosse salva e a pressão externa cresceu. Manifestantes se reuniram em frente ao centro,
Câmeras se acumularam na porta e investidores expressaram preocupação com a reputação do projeto. Conselheiros pediam cautela, aconselhando fechar as portas temporariamente, adotar uma postura defensiva e recorrer à assessoria jurídica. O ambiente, antes focado no aprendizado e na criatividade, se viu cercado por olhos críticos, julgamentos e interpretações equivocadas. No entanto, o mais desafiador não era a reação externa, mas o impacto interno. Pela primeira vez, Lily questionou as intenções de Adrian e de todos ao seu redor. O medo de ser usada, de ter sua história deturpada, de se tornar apenas um símbolo, criou dúvidas e inseguranças. Ela se sentia vulnerável, apesar de toda a estrutura que havia sido cuidadosamente construída. A menina que sempre agira com confiança diante de máquinas e problemas práticos, agora precisava lidar com a complexidade das percepções humanas e das consequências sociais. Diante desse contexto, Adrian percebeu que nenhuma defesa jurídica ou nota oficial resolveria o problema fundamental: a confiança e o bem-estar de Lily. Era necessário colocá-la no centro da decisão, garantindo que suas vontades e limites fossem respeitados. Psicólogos Rosa e a equipe do centro se reuniram com Lily para discutir o que era mais importante: sua liberdade, seu descanso, seu direito de errar e de aprender sem pressão, mais do que qualquer resultado midiático ou reconhecimento público. A conversa foi intensa, delicada e profundamente transformadora. O foco não era mais a reputação do centro, mas a proteção da criança e o respeito à sua experiência. Lily, com sua maturidade precoce, propôs uma solução inesperada. Em vez de enfrentar os jornalistas com declarações previamente elaboradas ou realizar uma coletiva de imprensa, sugeriu um dia aberto. Convidou todos os repórteres a visitar o centro, a observar de perto o cotidiano das crianças, a testemunhar não apenas conquistas, mas também dificuldades, erros, risos e cansaço. Ela queria que vissem a realidade, e não uma narrativa fabricada. A ideia desarmou a todos, inclusive a jornalista que havia iniciado o escândalo. Quando entrou no centro, encontrou crianças trabalhando, interagindo e aprendendo, pais envolvidos, instrutores atentos. Nada de cenários encenados, nada de histórias manipuladas. A realidade, viva e autêntica, falava por si mesma. As semanas seguintes trouxeram mudanças notáveis. Uma nova matéria foi publicada, agora tentando compreender e relatar de forma equilibrada o que acontecia. Especialistas revisaram suas avaliações, delegações de educadores de outros estados demonstraram interesse e pedidos de orientação sobre como replicar o modelo começaram a surgir. Apesar da pressão, Lily manteve o princípio fundamental: não retirar crianças de suas comunidades para um ambiente idealizado, mas trazer recursos e oportunidades para dentro dos locais onde elas já viviam, fortalecendo o coletivo. O centro passou a se expandir em rede. Filiais surgiram em diversas cidades, cada uma respeitando o princípio de proximidade com a comunidade. Uma plataforma digital foi criada para que adolescentes de diferentes regiões colaborassem em projetos conjuntos, eliminando a sensação de isolamento e promovendo a troca de ideias e experiências. O aprendizado não se limitava a habilidades técnicas, incluía empatia, resiliência e capacidade de trabalhar em grupo, permitindo que cada criança se desenvolvesse plenamente. Nem tudo ocorreu sem desafios. Um dos primeiros alunos, Miles Grant, agora com 15 anos, enfrentou um colapso durante uma competição importante. Seus sentimentos se espalharam rapidamente nas redes sociais, gerando nova onda de críticas e questionamentos sobre o modelo do centro. Autoridades começaram a investigar, ativistas questionavam a segurança do programa e a narrativa de proteção infantil foi novamente posta à prova. Lily, agora adolescente, reagiu de maneira coerente e sensível. Visitou Miles sem câmeras, sem plateia, oferecendo apoio humano, compreensão e diálogo. A situação revelou que a verdadeira vulnerabilidade não estava na exposição externa, mas na experiência interna das crianças e em sua capacidade de lidar com desafios reais. Dessa reflexão surgiu a ideia de um projeto documental, sem filtros e sem glamour. O filme mostrava a complexidade da vida de crianças talentosas. Conquistas, frustrações, medo, solidão,
conflitos e momentos de alegria genuína. O objetivo era transmitir que a excepcionalidade não elimina a vulnerabilidade e que o apoio deveria incluir o direito de errar e se recompor, e não apenas a obrigação de brilhar. A estreia do documentário ocorreu simultaneamente em grandes auditórios e pequenos centros comunitários, preservando a essência do projeto e garantindo que a narrativa permanecesse fiel às raízes. Com o tempo, as mudanças se consolidaram. As práticas de escolas passaram a integrar novas abordagens para alunos talentosos, programas de capacitação de professores foram implementados, e antigos críticos reconheceram que o verdadeiro risco não estava no desenvolvimento, mas na expectativa de conformidade e perfeição. Adrian, por sua vez, passou por uma transformação profunda. Seu conceito de sucesso não mais se restringia à ascensão individual ou ao lucro financeiro, mas se estendia à quantidade de oportunidades que ele podia criar para os outros, percebendo que o verdadeiro valor estava na construção de caminhos para que mais pessoas pudessem subir. No aniversário daquela manhã em que o sedã parou na Quinta Avenida, Lily voltou ao local inicial. Uma pequena placa havia sido instalada, discreta, lembrando que a coragem e a oportunidade podem surgir nos lugares mais comuns. Rosa, ao lado, já não estava exausta de trabalho até a madrugada, mas permanecia atenta, forte e silenciosa. Adrian observava, agora compreendendo que o preço real da vida não se mede em riqueza, mas em atenção, cuidado e respeito pelos outros. Enquanto a rua seguia seu ritmo incessante, o que antes era apenas mais um dia passou a ser um marco de transformação. A história de Lily não era sobre milagres ou sorte, mas sobre trabalho, atenção, caráter, apoio e a honestidade sobre o custo do crescimento. Ela se tornou conhecida, mas manteve a essência. Não buscava vitória pessoal, mas provar que crianças invisíveis, quando ouvidas e apoiadas, podiam mudar o mundo. E foi nesse momento, quando alguém finalmente parou de rir e começou a escutar, que tudo começou a se tornar impossível de deter. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Compartilhe este episódio com quem possa achá-lo importante.